Então, dando continuidade, né, nós estamos hoje no capítulo 18, é uma sequência, né, o mesmo sequência, a queda de Babilônia. Nós vimos na aula passada a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta e a besta assentada sobre, a mulher assentada sobre a besta, né? Hoje nós vamos, continua a queda da Babilônia, mas hoje é a lamentação sobre a terra. Hoje nós vamos ver, João, ele foi levado a um deserto, onde o anjo mostrou para ele a grande prostituta, mostrou para ele a mulher assentada sobre a besta. Essa mulher simboliza a cidade, a grande Babilônia, né, a cidade do anticristo, e a prostituta são as nações ímpias, né? As nações pecadoras, o mundo do pecado, né? E hoje nós vamos estudar a continuação da queda de Babilônia. Babilônia aqui é chamada a grande cidade, né? A grande cidade que representa todos os reinos do mundo. Toda essa meretriz, essa prostituta é representada aqui por essa grande cidade. Então, hoje o lamento é sobre a queda dessa grande cidade de Babilônia. Por isso está escrito assim: continua queda de Babilônia, lamentação sobre a terra. Diz assim: depois dessas coisas, depois do que nós vimos no estudo do capítulo 17, diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu, aonde João estava. Ele estava num deserto, onde ele estava vendo todas essas coisas. Hoje estamos dando só a sequência. Vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Então, é interessante que nós vamos entender que aqui o lamento é sobre essa Babilônia que caiu. Nós vimos no capítulo 17 que é essa grande cidade que chama Babilônia, mistério, a mãe das prostituições. Aqui há um lamento terrível sobre a queda. Nós vamos ver no decorrer desse capítulo que os mercadores, tudo que vende, tudo que compra, perdeu-se a graça, porque todo o mundo de pecado dissipou, porque o lamento aqui é sobre como alguém que vivia na bonança, nas riquezas, no luxo. Aqui agora perdeu-se o valor de todas as coisas, perdeu a graça, não tem mais alegria, não tem mais, tudo é destruição. Aqui é só o lamento. João está nesse deserto sendo mostrado, quando o anjo mostrou para ele, mostrou como ficará as nações depois que tudo for destruído, quando acabar toda a alegria da terra, todo o glamour do pecado, não existe mais nessa altura. Então veja aqui, no versículo 2, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Versículo 3 diz assim: porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, bebeu do vinho da sua ira e da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Veja que esses 3 versículos, ele dá uma introdução para todo o mais que nós vamos ver nesse capítulo. Aqui está introduzindo sobre, nós vamos ver os mercadores, aqueles que vendem com joias, pedras preciosas, tudo, desde de animais, venda, tudo que se vende, tudo que tinha valor, perdeu-se a graça. Versículo 4. Ouvi outra voz do céu que dizia:
Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Aqui nós estamos vendo os profetas Isaías, Jeremias, profetizou quando estava falando da queda de Babilônia, naquele tempo do rei Nabucodonosor, eles profetizaram visando esse momento, que eles estavam profetizando visando o perigo iminente, que era a destruição de Babilônia, do rei, da linhagem de Nabucodonosor, mas também a profecia se estende para esse período agora, porque Babilônia sempre representou a cidade do pecado, sempre representou o império maligno, o império do anticristo, sempre representou esse período da grande tribulação. Né? Então, se a gente lê Jeremias 50 e 51, a gente vai ver o lamento, o lamento da destruição da Babilônia do momento, e também a gente percebe que Jeremias, quando profetizou, ele se estendeu, a sua profecia chegou até o tempo do fim. A gente pode, eu até peguei alguns versículos, mas eu nem vou entrar nos versículos, porque o estudo hoje é um pouco grande, se a gente deparar com muitos, assim a gente não consegue terminar. Mas pode conferir Jeremias 50 e 51, Isaías 21, fala muito, né? Isaías 48, quando ele profetiza contra a destruição de Babilônia atual, que viria futuro, né? E também a gente percebe nas profecias que se estende até esse período do fim do fim da grande tribulação, fim do reinado de Satanás na terra, né? Então vamos ver o versículo 5. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícia esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, não verei o pranto. Só para a gente voltar um pouquinho no 17, lembra que essa mulher, no versículo 17:3, está dizendo que quando João foi levado a esse deserto, ele viu o quê? Ele viu uma mulher assentada sobre uma besta, né? E de cor escarlata, estava cheia de nome de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituição e abominações da terra. Então veja que essa mulher, ela simboliza a grande cidade do anticristo, simboliza, está assentada sobre a besta, que é sobre o próprio Satanás, né? E aqui, como diz uma pastora, né, doutora Edmeia, que ela fala que essa aqui é a mulher de Satanás, essa cidade simboliza a mulher de Satanás, que é os reinos, os glamour do mundo, o pecado, as orgias, né, o mundo de prostituição, tudo que não presta, tudo que vem do diabo, simboliza nessa Babilônia aqui, nessa cidade, né, que é o centro, nesse período aqui, é o centro das orgias do mundo, o centro da maldade, o centro da prostituição, da violência, da morte, das guerras, né? Centro de tudo que não presta. Reuniu nessa mulher, simbolizando aqui, como diz ela, a esposa de Satanás, a mulher de Satanás, né? E essa Babilônia aqui, aqui agora, ela está o quê? Está assentada como estava, né? Estava se gloriando, né? Que estava sentada como rainha sobre a besta, sobre o próprio Satanás, achando que nada destruiria ela.
Aí, num só momento, vem o seu fim, como está dizendo aqui. Esse estudo de hoje, João está vendo o quê? O lamento da terra, o lamento do mundo sobre esta grande meretriz, né? Que é essa grande meretriz que está assentada sobre a besta, né? Chamada Babilônia, né? Bom, versículo 8. Portanto, num só dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícia, a chorarão sobre ela e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, daquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Versículo 11. E sobre ela choraram e lamentaram. Agora começa. Os mercadores da terra, ou seja, os comerciantes, tudo que vende, né? Porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Agora vem mercadorias de ouro, mercadoria de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlata, e toda madeira odorífica, ou seja, de cheiro, de perfume, né? E todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, de cinamomo, cardamomo, coisas preciosas que nem nós não temos hoje, não temos nem conhecimento de tão grande joia, coisas preciosas que há no mundo, todo coisa de alto valor que só os ricos, os reis da terra, os milionários possuem, né? E perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, cavalgaduras, né, animais, ovelhas, mercadorias de cavalo, de carros, e de corpos de almas de homens, todo comércio desde de joias preciosíssimas até o comércio de almas humanas acabou. Aqui é só o lamento. Todos que fizeram a vida vendendo, né, adquiriram fortuna, riquezas, através dessas coisas, perdeu-se valor, não se vende mais, né? Versículo 14. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais a achará. Isso aqui, eu acho esse versículo aqui um dos mais fortes que existe. O fruto do desejo da sua alma. Acabou-se o prazer das coisas. Eu fico pensando, uma coisinha mínima que eu vou dizer agora, para a gente ter uma noção. Quando a gente, alguém já teve experiência, eu, por exemplo, sempre que acontece, que vem uma notícia ruim, eu vou dar um exemplo que acontece comigo. Às vezes eu estou tranquila, às vezes até assistindo a algo que a gente gosta, aí entra alguém na sala, chega da rua e fala, já vem entrando dando uma notícia. E quando essa notícia vem, vamos supor que alguém partiu, naquela hora apaga toda a sua alegria de assistir o que você estava vendo, parece que foge o chão dos seus pés. E isso quando nem é diretamente conosco, nem é diretamente ligado a gente. Mas agora imagina um momento desse aqui, quando você sabe que não tem mais esperança, não tem mais o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. Isso é muito forte. Não tem mais alegria com nada, acabou, é tristeza. Eu penso que esse momento é uma coisa que nunca ninguém viu, chegou. Que por mais que você receba uma notícia que você perde o chão, perde a alegria de todas as coisas, não é comparada quanto a não ter mais esperança de futuro, de vida, não ter mais esperança. Por isso que esse versículo, para mim, ele é um dos mais pesados desse estudo.
O fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. E todas as coisas gostosas, acabou o desejo do paladar. Acabou. E excelente foram de ti, e não mais a achará. Acabou. É o fim para essas vidas aqui. Chegou o momento que não tem mais. Hoje, se nós passamos por momentos difíceis, nós temos esperança. Aqui não, aqui acabou-se o desejo da alma. O fruto do desejo da alma foi. As coisas excelentes, gostosas, perdeu-se o valor. Foi, não, e não mais a achará, não voltará mais. Perdeu-se a esperança, né? O versículo 15 diz assim: e os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino e de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, né? Versículo 17. E todo piloto, agora olha, lembra aquele hino que fala, né, do arrebatamento, que as naus, né, apesar que não é aqui não é o caso, mas a gente lembra de tudo isso. Aqui perdeu-se valor. Nós vimos lá no capítulo 8, né, quando estava para os 3 últimos anjos ia tocar as trombetas, lá nós vimos 3 ais sobre a terra. O primeiro ai foi na 5ª trombeta, e o segundo foi na 6ª, e o terceiro na 7ª trombeta. Aqui nós estamos vendo já 3 vezes citando 2 ais de cada vez. Então, são 6 dobrado, né? Nós vimos aqui no 10, ai, ai daquela grande cidade, 2 vezes. Agora nós estamos vendo aqui no 16, ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho. Veja todos os ais relacionados a todo o mundo de pecado, o mundo sem Cristo, né? Aqui o versículo 17, dando continuidade. E todo piloto e todo que navega em naus, e todo marinheiro, todos os que negociam no mar, se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamando, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça, clamando, e chorando e lamentando, dizendo, novamente, terceira vez, 2 ais: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa só hora foi assolada. Aqui eu quero que nós entendamos, esse João foi levado ao deserto, está vendo a destruição de Babilônia, está vendo a destruição das nações, do mundo ímpio, a queda, né? A queda. No 17, nós vimos que ele foi levado para ver a condenação dessa grande prostituta. No 18, nós estamos vendo já a queda, o lamento sobre a destruição dessa grande cidade, né? Vamos dar continuidade aqui. Versículo 20. Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Lembra que nós temos estudado durante todo o Apocalipse, clamando que o dia da ira do Senhor viria, o sangue dos profetas, o sangue dos homens de Deus, o sangue daqueles que foram mártires, todos ia ser, Deus ia derramar sua ira e ia cobrar o sangue. Lembra no capítulo 14, quando fala que o Senhor, quando aqueles 3 anjos proclamam a destruição, que eles falam, o terceiro anjo fala que o dia da ira, vamos voltar lá para a gente entender como... e seguiu o versículo 9 do capítulo 14, e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta
e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu incêndio, do seu tormento, para versículo 11, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Então veja, essa promessa que o Senhor vem falando, mesmo nesse período de grande tribulação, a misericórdia de Deus ainda estava profetizando. Quando os homens de Deus já não tinham como pregar na terra por causa da perseguição, os anjos de Deus começou a pregar, né, que eles voavam pelo meio do céu. Aqui no 14, a partir do 6, a gente vai ver esses 3 anjos. Um proclama o evangelho eterno, evangelho de juízo. O segundo, aqui no 8, ele fala exatamente aqui, ó, da queda da Babilônia. Versículo 8 do 14 diz assim: e o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que atou todas as nações, deu a beber do vinho da sua ira e da sua prostituição. Então veja que vem anunciando, pregando para o povo sair da Babilônia, sair desse mundo de pecado e vir para Cristo, né? E ninguém, aqui esses perdidos não deram ouvido. Aqui está o momento da destruição dessa grande meretriz, dessa grande cidade, onde o Senhor vai destruir. Nós vamos ver essa destruição a partir agora do versículo 21. Eu vou ler o 20, que é um alerta, né, ainda. Alegra-te sobre ela. Já uma alegria, um júbilo no céu, porque a vingança de Deus está ocorrendo. Já está ocorrendo. Alegra-te sobre ela os céus. E vós, santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela, né? Agora o versículo 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: esse mar aqui não é mar de água. Esse mar aqui simboliza as nações. Nós vimos que quando o anjo tocar, quando o sétimo anjo da taça da ira derramar sua taça sobre a terra, ele derramou o quê? Vamos lá para o capítulo 16 de Apocalipse, versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então veja que no ar pegou todo mundo, todas as nações. Nesse momento aqui, eu não vou dizer que não tem vidas que se arrependem, porque enquanto há vida, se houver arrependimento, há salvação. Mas aqui os santos do Altíssimo já foi colhido nessa altura. Nós já falamos muito sobre isso, né? Então veja, quando esse sétimo anjo, que é o último anjo, vai tocar sua trombeta, derramar sua taça sobre a terra, ele jogou sobre o ar. Então, todas as nações. Agora aqui, como nós estamos vendo a execução desse momento, 21 diz assim, ó: e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia. Aquela grande cidade não será jamais achada. Então veja que aqui, ó, tudo está contribuindo ao mesmo tempo, né? Quando esse anjo forte joga essa pedra sobre a terra, o que acontece? Nós vamos voltar aqui. Esse período aqui já entra agora o último anjo das taças da ira. Lembra que nós vimos até a sexta, tem-se um intervalo, aí nós estamos falando agora sobre o lamento, onde João está vendo. Agora estamos chegando para a execução do momento da guerra final, né?
Agora, aqui no 17, veja aqui, ó, vou ler a partir do 18. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto. Eu creio que quando esse forte anjo jogou essa pedra sobre as nações, né, que aqui está falando o mar, mas também simbolizando as nações, né, para ser destruída totalmente essa grande cidade de Babilônia. Veja aqui, ó, versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Essa grande cidade está falando de Jerusalém, mas e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação e da sua ira. E todas as ilhas fugiu, os montes já não se acharam. E sobre os homens, olha, aquela grande pedra jogada no. Aqui nós vimos que quando o anjo tocou, derramou a taça, derramou no ar, né? O ar simboliza que pega todo o mundo, todo mundo. O versículo 21 diz que sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, ou seja, pedra do peso de 1 talento. Sabe o que significa 1 talento? Em torno de 35 quilos. Então, quando esse forte anjo que vai destruir totalmente essa grande cidade e a cidade das nações todas, veja que sobre os homens da terra vai cair pedras de 1 talento, correspondendo o quê? Em torno de 30, 35 quilos sobre os homens da terra. Por isso é que essa grande pedra que esse anjo joga sobre as nações, que aqui está falando sobre o mar, sobre as nações, ela é distribuída, né, em fagulhas de até 35 quilos que vai cair sobre os homens, né? Versículo 21 do 16 ainda. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande, né? Então, eu entendo que nesse fechamento aqui, quando esse último anjo da taça da ira jogar, que vai acabar com tudo, né? Sobre os homens, tudo, que vai destruir primeiramente, né? Destruiu a besta, depois destruiu a grande cidade, a mulher assentada sobre a besta, né? Vamos ver o versículo 22. Agora voltamos para o estudo do capítulo 18. Versículo 22. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpista, e de músicos, e de flauteiros, e de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti se não ouvirá mais, e a luz de candeia não mais luzirá em ti, e a voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçaria, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então veja, aqui é o fim dessa grande cidade, é o fim da grande Babilônia, é o fim de todo o mundo ímpio, dos ímpios da terra, né? Agora, no próximo estudo, nós vamos ver aqui o lamento, a queda, a guerra final, Cristo, quando vem no seu cavalo branco. Mas antes disso, nós vamos ver o júbilo no céu, né? A continuação dessa queda de Babilônia, mas primeiro João vai ver o júbilo no céu e o casamento do Cordeiro, que nós vamos falar sobre isso na próxima aula, que eu quero dedicar um pouquinho sobre essa parte do casamento, né? O casamento do Cordeiro, que a igreja casa com o Cordeiro, né? Porque a igreja está sentada na mesa durante todos esses 7 anos de grande tribulação. Agora ela vem adornada juntamente com o seu
noivo, né, vem para reinar com Cristo durante 1000 anos na terra. Nós vamos ver no capítulo 19, primeiro vamos falar sobre o júbilo no céu, o casamento do Cordeiro, e aí a igreja vem com Cristo e ele vem montado no seu cavalo branco, e é onde acontece aquela grande guerra, né? Onde as nações já estão reunidas no vale do Armagedon, onde acontece o sopro do Cordeiro e mata todos aqueles ímpios, né? E o falso profeta e o anticristo vão ser lançados no lago de fogo, e os outros mortos vão aguardar, depois do milênio, o grande julgamento. Então nós vamos, eu não quero entrar nessa parte, até que poderíamos até ter um pouquinho mais de tempo, mas não vou entrar porque eu quero dedicar um pouco para falar sobre esse período que a igreja está na mesa do Cordeiro, né? Durante esse período que a terra está em aflição, né? Em guerra, em tormento, desse período tão sombrio sobre a terra, mas a igreja arrebatada e todos aqueles que passaram pela grande tribulação, que estão também com Cristo, estão assentados com ele, aguardando o casamento para vir com ele, para guerrear, retomar os reinos da mão de Satanás, né? E governar, cumprir-se a profecia de todos os profetas que profetizaram aquele reinado de paz de Cristo, que todos, até os apóstolos, quando Cristo subiu aos céus, lá em Atos dos Apóstolos, eles perguntaram: que tempo será esse que Deus vai restaurar os reinos, restaurar o reino que ele ia governar? Agora chegou o momento, depois desse período, agora chegou o momento de cumprir, né? De cumprir a promessa feita a Davi, que não faltaria sucessor, que sentaria perpetuamente o seu reino. Então, não pode existir dois reis na terra, reinando literalmente, né? Satanás continuava reinando nos reinos do mundo, e Cristo reinando através da sua igreja. Mas o reinado absoluto de Cristo vai ser quando abater, resgatar o reino de Satanás, que o governo dele nos ímpios, no mundo, nos ricos, nos poderosos, nas leis, né? Quando Cristo resgatar, ele vai ser preso e Cristo vai literalmente reinar durante 1000 anos com a sua igreja, né? Então, na próxima aula, nós vamos tratar sobre esse período do júbilo de Deus, o casamento do Cordeiro, e também a guerra, quando Cristo vem no seu cavalo branco para resgatar, né? Louvado seja Deus por isso. E hoje nós ficamos aqui. Se alguém tem alguma pergunta, o momento é esse, né?